Estamos aqui para conversar hoje a respeito de Isaías 34. Isaías 34, no verso 4, traz uma previsão muito interessante. Isaías fala de um evento catastrófico, um cataclisma final, que justamente é concordante com o que fala o apóstolo João, lá em Apocalipse capítulo 6, verso 13, com o que fala o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3,10 e com o que fala Cristo em Mateus 24. Observe que lá no Novo Testamento vem a corroborar a mensagem que foi dita por Isaías em torno de no ano 750, por volta de 750 a.C. Então, isso vem a demonstrar que a Bíblia ela é um livro unitário, ela é uma continuação da história da humanidade. E todos os relatos aqui têm correspondência no Novo Testamento. O que Cristo veio, ele veio a ratificar, ele veio a complementar e ele veio a explicar melhor o que é a lei de Deus, como os acontecimentos finais irão suceder e o que marcará os fins dos tempos. Então, hoje vamos nos ater a um aspecto lá do Mateus 24, de João 6,13, como também 2 Pedro 3,10, que está previsto em Isaías 34,4. Eu vou ler Isaías para vocês, Isaías 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós podei-vos escutai. Ouça a terra e sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Verso 2. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Verso 4. Atenção para esse verso. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Esse é um evento final que está sendo descrito por Isaías, olha o detalhe, em torno do ano 750 antes de Cristo. Deus revelou isso a Isaías. Então não tem, como a gente pode ver, não tem na plenitude, não tem tempo. A noção de tempo e espaço na Bíblia ela não existe. O tempo é uma constante, ela não é variável, é uma linha constante. Então a forma como entendemos o tempo hoje, o calendário que temos, a forma de computar as horas é uma criação humana. Ela não existe no plano divino, ela não existe no plano espiritual. É sempre o agora, é sempre contínuo. Não há data, não há previsão de horas, não há previsão de dias, não há, porque o tempo ele é computado de outra forma, não da forma como nós conhecemos agora. Então, lá em Isaías 34, foi escrito 750 a.C., é uma continuação depois ao ministério de Cristo, descrito em Mateus 24, e também a carta que foi escrita pelo apóstolo João, que é o Apocalipse, que foi o último livro do Evangelho. Vejamos então esse detalhe. 34, verso 4. Vou ler para vocês novamente. Todo exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Vamos lá para Mateus, no livro de Mateus. O que Cristo disse em Mateus 24? 24, verso 29. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida a tribulação, naqueles dias o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Então, o evento previsto lá em Isaías 34, 4,
é o que precede a vinda de Cristo. Isaías, no ano de 750 a.C., já tinha profetizado algo que vai ocorrer ainda no futuro, nem ocorreu na nossa geração. O que foi escrito lá em 750 vai ocorrer quando Cristo voltar. Já está tratando aqui os acontecimentos finais do retorno de Cristo. Então, antes de Cristo vai acontecer isso. O céu vai ser abalado, vai se enrolar como um pergaminho, ou seja, vai se comprimir todo o universo, e o exército do céu cairá como, ele fez uma analogia, como cai a folha da vida e a folha da figueira, ou seja, de maneira muito frágil. De maneira muito frágil, os elementos naturezas vão se desintegrar. Mas como vai acontecer isso? Esse evento, esse cataclisma, de que forma? Bom, aí nós temos que consultar o livro de Pedro. O Evangelho de Pedro, no capítulo 3, segunda carta de Pedro, 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Muito bem, Pedro está falando que vai ser um estrondo. Então, é um evento da natureza que vai produzir um som muito alto, e esse som vai gerar calor, porque os elementos aqui, Pedro está dizendo que vão ser abrasados, desfarão abrasado, vai derreter. É fogo, é algo com uma temperatura muito alta. Também a terra e as obras serão atingidas. Então é um cataclismo, é um evento da natureza. Um evento da natureza que vai ser a nível mundial, muito forte, um estrondo muito forte e com a temperatura muito alta. Vai gerar uma temperatura que vai desintegrar, a ponto de desintegrar os elementos do céu, os astros. De tão forte vai ser o evento. Esse evento vai ser quase que concomitante com o retorno de Cristo e o julgamento final. Então esse é o sinal. Depois de toda aquela tribulação, aquele sofrimento que a humanidade vai passar, e está descrita em Mateus 24, aí fala da grande tribulação. Mateus 24, 15 a 28 fala da grande tribulação, que vai surgir antes da vinda de Cristo, antes desse evento, vai surgir falsos profetas, vai surgir falsos cristos, que vão fazer curas, vão fazer milagres, muitas pessoas vão acreditar neles e vão seguir, e Cristo está dizendo que são falsos, Cristo está dizendo que ele não vai estar aqui, ele vai chegar naquele momento, após passado as guerras, um momento de guerras, de dores, de sofrimento, de falsos cristos, de mentira, de falsos profetas. Vai passar tudo isso. Primeiro tem que passar tudo isso. Fome, miséria, tem que passar tudo isso. Depois, na segunda etapa, aí vai acontecer o evento que o céu se dissolverá, através de um estrondo muito forte, em alta temperatura, os elementos vão se abrasar, uma temperatura muito alta. E aí, uma coisa chama atenção lá em Apocalipse 6. Apocalipse 6, a consequência. Apocalipse 6, 13. O sexto selo. João escreveu assim: as estrelas do céu caíram pela terra. Essa foi a visão que o apóstolo João esteve quando foi preso, estava exilado na ilha de Patmos. Ele estava sendo perseguido por Domiciano, pelo imperador Domiciano, por volta do ano de 90. João já estava idoso, em torno de 90 anos ou mais, e estava exilado e escondido na ilha de Patmos. E ele teve uma visão, e essa visão foi registrada e recebeu o título de Apocalipse, do grego, que quer dizer revelação. Então, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do lugar. Olha que evento grandioso. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, ricos e poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Senhor.
porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, as pessoas que estão fugindo de Deus, elas vão procurar abrigo nas cavernas, nos rochedos nesse momento, nos penhascos, no momento que ocorrer esse cataclismo. E eles vão saber que é o próprio Cristo que está voltando para julgar a humanidade. Então, esses eventos eles estão descritos no Antigo e no Novo Testamento. É isso que tinha para hoje. Deus abençoe. Fiquem com Deus.